Olá, estamos para mais um dia aqui com o episódio Brada apresenta Encontro de Impacto com a Amanda, diretora de cultura da Kigo. Tudo bem, Amanda? Tudo bom, prazer estar aqui. Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, quem é você, como é que é a sua experiência há muitos anos na área como, não vou falar nem muito como diretora, mas um movimento, né, de cultura organizacional, trazendo toda a questão de conceito de inclusão, diversidade. Queria que você explicasse um pouquinho da sua trajetória e por que você escolheu também trabalhar nesse caminho e ter essa vida profissional ligada a essa área. Legal. Bom, acho que primeiro começando com a minha carreira, né, eu iniciei minha carreira em recrutamento e seleção, que eu acho que é um primeiro olhar que a gente tem de diversidade e inclusão, né? Já alguns anos atrás, mais de 10 anos atrás, quando eu olhava o cenário de recrutamento, eu falava, bom, cadê a diversidade aqui, né? Eu estou recrutando as mesmas pessoas, os mesmos perfis, e aquilo me frustrava, né? Eu sou uma mulher negra e poucas vezes eu via do outro lado da mesa alguém sendo entrevistado que parecia comigo para cargos relevantes em empresas. Então, naquele momento já começou a me despertar uma certa vontade de, tá, eu estou trabalhando com alguma coisa com propósito, cadê, né? E fui seguindo, acabei adentrando aí outras áreas do RH também, treinamento e desenvolvimento e tudo mais. E na Kigo, que é onde eu estou trabalhando hoje, eu tive essa oportunidade de conseguir unir esses subsistemas de RH com um plano de fundo de diversidade e inclusão. Então, pensando em recrutamento e seleção, como que a gente estimula e atrai as pessoas com perfis e vivências diferentes para dentro da empresa e o quanto isso acaba afetando as gerações novas que a gente tem hoje, né? Então, quando a gente fala de geração Z, os millennials mais novos, a gente entende que são perfis de pessoas que buscam uma empresa que está buscando por sustentabilidade, está buscando por responsabilidade social, e isso acaba dando um retorno muito bom para as empresas hoje, né? Então, a gente não está falando só de uma questão de diversidade e de responsabilidade social, simplesmente porque a gente quer abraçar árvores, mas também porque isso traz um retorno positivo para a empresa, né? De engajamento de colaborador, até dos tipos de clientes que você vai atrair, dessa lealdade que o cliente acaba tendo com as empresas. Então, foi uma forma que eu encontrei de trabalhar naquilo que me daria propósito, ao mesmo tempo que dando algum tipo de retorno para as empresas que eu trabalho. Voltando um pouquinho ao que você falou, na trajetória inicial, quando ainda não existia um movimento muito propício, talvez, a essa questão da inclusão, você acha que faltava mais um olhar do perfil de quem estava contratando ou até a recepção dos perfis de profissionais, as pessoas que você entrevistava, não tinham, as pessoas não se sentiam aptas, muitas vezes, por se sentir não parte, né, de um todo, elas mesmas às vezes não se colocavam no processo seletivo. Isso era uma realidade? Isso era uma realidade, acho que continua, infelizmente, sendo uma realidade hoje, né? Está sendo muito mais bem trabalhado isso, mas ainda é uma coisa que a gente precisa se atentar. Então, naquela época, dentro das organizações, ainda começava a se falar, obviamente, de diversidade e inclusão, a gente não está falando de tanto tempo atrás assim, mas ainda era, eu diria que menos maduro do que é hoje. E primeiro precisava acontecer uma conscientização das empresas internamente estarem falando sobre isso, falando dentro do nosso ambiente, né, o que a gente está fazendo a respeito disso, quando a gente olha a nossa demografia, o que temos aqui dentro. E por outro lado também, uma coisa acho que alimenta a outra, né, Vanessa? Assim, a gente falar internamente, mas também quando a gente está procurando recrutar para nós, ou no caso de uma consultoria de recrutamento e seleção, por exemplo, estou recrutando para o meu cliente, como que eu estou divulgando essas vagas, né? Como que eu estou... Que requisitos eu estou solicitando para essa vaga que realmente são necessários e não que são aquela cerejinha do bolo que, na verdade, não vai fazer a mínima diferença para essa pessoa conseguir desempenhar. E dependendo da forma como a gente coloca essa exposição de vagas, isso realmente, como você disse, afasta quem gostaria de participar, né? Até a própria linguagem que a gente usa. A gente pensa no caso de mulheres, quero alguém super agressivo, sangue nos olhos, etc, etc e tal. Às vezes uma mulher não vai se identificar, ela pode até ter uma opinião forte, ela tem, né, um pode profissionalismo... Pode até ter o skill, mas ela não vai se identificar. Mas ela não se identifica com aquela característica que está lá na descrição do cargo, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com as duas coisas. Internamente, a gente se conscientizar e tirar um pouco dos vieses que a gente tem o que é o perfil ideal para uma determinada vaga e, ao mesmo tempo, que se esforçar nessa comunicação
Como é que eu divulgo isso de uma forma que também vai atrair o público que eu estou querendo trazer? Como é que você sentiu? Acho que uma das primeiras pessoas que colocou, que foi até tema no judiciário, foi a Luísa Trajano, né? Foi uma das primeiras que levantou essa questão e colocou na Marisa um cargo, né? Exatamente específico para pessoas pretas, assim, e deixou lá, claro, acho que foi uma das primeiras vagas que saíram com um perfil de maior, assim, divulgação a nível nacional, que causou vários temas e debates sobre isso, né? E foi até parar no judiciário por perguntar, será que eu posso? Assim como poderia depender de pessoas brancas, ou então só mulheres, ou então só homens. Isso foi um debate bastante construtivo, do meu ponto de vista. Eu mesma, assim, quando me deparei com aquilo ali, também tive um choque. E não tive uma opinião formada, porque acho que para você ter uma opinião formada sobre um tema, você tem que estudar um pouco melhor para trazer o contexto para a mesa. E eu fui fazer exatamente isso. Procurei pessoas de diversas redes, assim, mulheres, por exemplo, eu participava do grupo de Mulheres do Brasil, fui entender um pouco qual era a opinião delas sobre isso, fui entender amigas mesmo que trabalham em corporações que são negras, que estão atuantes, são de gestão, o que elas pensavam sobre isso, pessoas que são estudiosas, e fui tentar entender para eu construir a minha, pelo menos ter uma amplitude da minha opinião sobre a temática. E assim, foi bem legal ouvir diversas opiniões, sabe? A favores e contras e tudo mais, e aquilo me deu uma amplitude. Eu queria entender um pouquinho como você enxerga isso, assim, porque uma das coisas que me falaram, uma opinião de uma pessoa preta que está no cargo de liderança e construiu isso com muita dificuldade, né? E ela mostra para mim quais foram todos os caminhos. Foi exatamente isso. Ela falou assim, Vanessa, quando você não coloca, aquelas pessoas nem se sentem aptas a estar participando do processo seletivo. E eu nunca tinha parado para pensar nesse ponto. E aí aquilo me deu um outro olhar. Falei, agora entendi. Então você fala com um público específico que você quer atrair e tudo mais. E aí eu vi outras pessoas falar assim, você pode categorizar o cargo, né? Trazer uma comunicação mais fluida para que as pessoas possam se sentir aptas a estar participando do processo, né? E aí eu queria entender com você, o que você acha desse... Primeiro, entender um pouquinho o que você viu desse tema hoje e entender como isso também trouxe, talvez, um perfil mais direcionado para um público específico. Se você acha que faz sentido trabalhar assim, um público mais específico, quando você quer também trabalhar a parte da inserção, né, do processo seletivo. E aí também tem toda uma construção depois que a pessoa entra lá dentro, como é que você faz todo um trabalho, né? Aí queria ouvir um pouco a sua opinião sobre isso. É muito interessante esse ponto, porque no mundo ideal, né, muitos executivos, quando conversam comigo, falam, mas Amanda, a gente não deveria estar discriminando subgrupos, né, e a gente deveria estar tratando todo mundo como igual. Eu falo, tudo bem, só que nem todo mundo teve a mesma história. E a gente tem que trazer à luz dentro de uma empresa que, ok, vamos entender a história e a trajetória de cada um dos grupos minorizados até o momento para a gente conseguir contextualizar o que a gente pode proporcionar em troca para a sociedade, né, que a gente está vivendo. Então, para mim, é muito relevante a gente poder fazer vagas específicas para pessoas negras, para mulheres, para LGBT, para pessoas com deficiência, à luz da história que essas pessoas tiveram e das barreiras que elas ainda sofrem para conseguir entrar no mercado de trabalho, né? Em posições que, de fato, vão dar uma exposição para elas e que vai mudar o patamar socioeconômico da sua família, da comunidade que ela está, né, vivenciando e tudo mais. Então, isso é a primeira coisa, né? Como que, sim, é necessário e a gente precisa entender a história por trás disso para a gente abrir essas oportunidades e tem que conscientizar toda uma diretoria, todo um grupo de gestores dentro da empresa a respeito disso, né? Quando a gente fala de trazer diversidade e inclusão nas empresas, a gente primeiro tem que falar sobre, vamos educar e vamos fazer um letramento a respeito de cada um desses subgrupos, né? Cada um desses grupos minorizados, para que essa gestão, quando o RH está indo lá e propondo fazer uma vaga direcionada para algum grupo minorizado, ele entenda o porquê. Ele entenda o porquê que a gente está querendo fazer aquilo e porquê que a gente está incentivando uma inserção de um grupo específico. E daí tem toda a parte interna, porque a gente não quer também que essas pessoas entrem nas empresas, que
que um jovem negro entre na empresa e ele não tenha visibilidade de crescimento, né? Então, a gente também precisa trabalhar isso, e isso perpassa, Vanessa, por muitas coisas. Para além de um plano de treinamento e desenvolvimento, o RH também está atento ao entorno. Será que essa pessoa, hoje a gente está falando de home office, né? Será que essa pessoa tem uma internet bacana em casa? Como que a gente pode ajudar? Porque senão o gestor pode ter a impressão de que essa pessoa não está bem dedicada porque a internet cai o tempo inteiro, a gente não consegue falar com ela, quando na verdade é muito pelo contrário. A pessoa simplesmente ela não está com os aspectos logísticos prontos para que ela possa atuar da melhor forma possível. Então, a empresa tem que ter esse nível de consciência também, que não é só recrutei, fiz a vaga bacana, botei um grupo de 50 jovens aqui dentro. Tá, e depois disso, que outros fatores a gente precisa cuidar para garantir que essa pessoa se sinta pertencente a essa empresa? Que vieses a gente tem que observar dentro dos times também para falar outro exemplo? Vale refeição. Né? Às vezes a Kiggle fica em Pinheiros, se a gente recruta um jovem que talvez vem da periferia, em tese a gente está fazendo tudo certo, mas todo mundo vai almoçar num lugar que tem um valor de vale muito além do que a gente está proporcionando, a gente acaba excluindo esse jovem também da rotina do dia a dia. E pode ser que ele seja, de alguma forma, discriminado inconscientemente, mas ele vai estar sendo excluído dentro do ambiente de trabalho. Então, a gente precisa também ter essas conversas internas para a gente garantir que todo mundo possa participar, né, do movimento e do crescimento das empresas. Até esse ponto que você falou, acho interessante, porque não só ter o acesso à internet, mas a gente gosta do home office, porque de repente a gente tem até inclusive um quarto para ficar sozinho, um escritório, em um lugar. Muitas das pessoas dividem casa com muitas pessoas, né? Então torna quase que inviável muitas vezes ela ficar. E as empresas hoje não promover, de repente, um espaço que elas possam ir e sair também é uma questão, né? Eu fico olhando, são muitas. Mas tem uma coisa que eu achei legal, por exemplo, quando a gente saiu de uma pandemia, né? Que entramos no home office, uma coisa que a gente internamente trabalhou foi poder contratar pessoas de diversas regionalidades, né? E isso foi bacana, porque são desafios completamente diferentes. A gente entrava numa reunião, tinha um boi passando, escutava o outro passando, e o outro com trânsito, né, de cidade de São Paulo e tal. E a gente morria de rir, nada assim, passando e nossa! E a gente conversava sobre o tema, porque são desafios completamente diferentes, regionalidades completamente diferentes, situações do dia a dia diferentes, né? E uma das questões que por exemplo, eu vim do subúrbio, estudei em escola pública a vida inteira, não foi escola federal, foi escola municipal, estadual. Tive uma vida muito precária na área educacional, muito. E aí depois eu fui mudando toda a trajetória da minha vida, porque pessoas acreditaram em mim e fizeram exatamente o trabalho que muitos não faziam, que era o processo da inclusão, permitir que eu pudesse estar, me ajudar, me apoiar, me direcionar, porque eu não tinha na minha estrutura familiar todo esse apoio de desenvolvimento de carreira, né? Então as pessoas me ajudaram e eu sou muito grata a todas elas por isso. E uma das coisas que eu desisti de entrar para o mercado inicial da minha carreira, assim, eu sempre quis ser gestora, não pelo cargo de liderança, né? Mas porque a minha primeira coach, digamos assim, ela era uma mulher sensacional, uruguaia, trabalhava no Banco Mundial e começou a trabalhar com essa questão de investimento e impacto positivo e eu me apaixonei. Falei, é com isso que eu quero trabalhar, é com isso que eu quero me profissionalizar e foi o caminho da minha trajetória profissional. E eu fiquei apaixonada, falei assim, eu quero ser ela, fazer o que ela está fazendo, sabe? E aquilo foi um direcionamento, talvez, né? Eu não conhecia essa carreira. E eu comecei a ver que era uma carreira, inclusive, muito distante para mulheres, né? Ainda mais mulheres que não tiveram toda uma habilitação profissional. Então, assim, eu via essa distância, né? E eu falei assim, aqui eu provavelmente não vou conseguir. Se eu entrar para uma seleção, eu não vou ser selecionada, né? O que eu tenho a apresentar, né? Eu estudei em colégio público a vida inteira, fiz faculdade privada com bolsa, porque eu era atleta, tipo, não tinha nada, né? Tinha todo um conhecimento, bagagem, mas não tinha muitas habilitações. E aí eu resolvi empreender. Eu falei assim, aqui eu vou ser exatamente o que eu quero ser e consegui fazer toda a minha carreira voltada para isso. E quando nos primeiros projetos que eu comecei a direcionar, eu falei assim, mais pessoas passam por isso. E eu comecei a ver qual era o caminho. Eu falei, qual é o caminho para romper um pouco a questão das habilitações? Porque quando você olha o histórico da educação básica,
Você olha o ensino médio, por exemplo, você vê que quase de 60% a 70% dos alunos não chegam, não se formam. É um dados absurdos, assim, os números são muito grandes, assim, relacionados a isso. Então, as pessoas desistem. Então, se elas desistem, eu penso assim, pô, se eu que me formei, fui lá, né, já tinha toda a dificuldade, imagina esse menino que nem chegou, né? Como é que a gente provoca ele a pensar numa projeção profissional ou a ter uma perspectiva melhor em relação a ele e a família dele? E eu comecei a ver que o mundo da tecnologia era um caminho mais propício a isso. E eu falei assim, então, acho que é por ali. E aí foi quando a gente começou a desenvolver os primeiros projetos, que inclusive aqui eu apoio, que é legal, foi um dos direcionamentos que a gente sempre falou, orientou, né, de projetos que tem a ver com a questão de desenvolver, né, fazer um projeto que aquelas pessoas possam também ser autossustentáveis, né, assim, que elas consigam trazer com aquilo ali um conhecimento para elas também direcionarem as suas próprias vidas, né. E eu vi isso, a tecnologia foi o primeiro, acho que é o primeiro setor econômico, assim, que abriu portas para que se rompesse os processos das habilitações. E aí as pessoas realmente que pudessem ter um conhecimento, né, não todas aquelas questões, todas as, né, pós, mestrado, etc., elas pudessem falar assim, poxa, aqui tem um caminho para mim. E eu vejo isso, porque você trabalha também na área de tecnologia, né, há bastante tempo, né, teve uma trajetória em outras empresas, mas também muito ligada à área de tecnologia. E eu queria ver, realmente, foi isso, né, acho que a tecnologia, ela proporcionou para que jovens que muitas vezes não conseguiam concluir, talvez, né, porque a gente sabe de todos os desafios que são, né, para concluir toda uma formação, a pensar assim, poxa, eu posso ter uma vida profissional independente de alcançar todos esses critérios hoje exigidos pelo mercado. Aí queria ouvir um pouquinho de você relacionado a isso, se você acha realmente assim que teve esse movimento muito forte, principalmente ligado à indústria de tecnologia, e se foi muito por uma necessidade ou se foi realmente por um perfil. Assim, não, a gente precisa de perfis de pessoas diferentes mesmo, que queiram romper barreiras, que tenham esse perfil de tipo de desconstrutivos, disruptivos, talvez, né? Eu acho, Vanessa, que num primeiro momento foi uma necessidade de mercado, né, da empresa falar assim, temos escassez, não conseguimos encontrar dentro daqueles perfis com todas as pós-graduações, etc e tal, e começar a olhar para dentro e falar, tá, que a gente consegue fazer de real aqui, o que a gente pode trazer de conhecimento de mercado que a gente possa ensinar dentro do básico, né, para depois a gente construir essa carreira desse profissional dentro de qualquer empresa, dentro de qualquer instituição. Então, eu entendo que esse primeiro movimento talvez não tenha sido necessariamente tão social ou de perfil. Foi um movimento de necessidade. O mercado de tecnologia está crescendo cada vez mais, a gente tem essa necessidade de contratar e a gente não tinha esses perfis prontos de mercado. Então, começou-se, graças a Deus, né, de certa forma, a olhar assim, que outros grupos que a gente não está incluindo na sociedade poderiam estar incluídos aqui e que requisitos a gente pode tirar da frente para que a gente não crie esses empecilhos, né? E mais, como que a gente pode apoiar esse movimento para que esse mercado se torne cada vez mais frutífero para a empresa que está investindo numa organização que vai ajudar esses jovens a se desenvolverem, mas também para a sociedade como um todo, né? Acho que as empresas, e principalmente empresas de tecnologia, são as que têm mais poder em conseguir transformar a sociedade como um todo, né? E transformar a vida dessa pessoa, que vai transformar a comunidade dela, que vai transformar a família dela, e que vai trazer representatividade, e que daí isso se torna um ciclo vicioso, né? À medida que eu tenho alguém dentro de uma comunidade que entra numa empresa e a gente começa a ver esse exemplo dessa pessoa crescendo ali dentro e se empoderando, né, do ambiente corporativo, o quanto isso também não gera de representatividade para as pessoas que estão em volta dela e comecem a buscar as instituições que podem dar essa capacitação, essa formação de um primeiro momento, sem que precise ter um grande investimento numa pós, sem que precisa ter um MBA, sem que precisa ter isso tudo. Então, eu entendo que hoje a gente está trabalhando cada vez mais nisso e ainda com um viés
voltado à necessidade. Existe a necessidade, quanto mais madura a empresa for socialmente, mais ela entende que, na verdade, não é só esse viés, é uma responsabilidade social que eu preciso ter também. É importante a gente falar que, enquanto empresa, é importante você conhecer o perfil da sua empresa também, né? Então, quando eu vou investir em um projeto social, entender que retorno esse projeto vai me dar, e não por uma questão egoísta, mas para que isso seja um ciclo positivo. À medida que eu retribuo, eu também ganho. Então, ao fazer bem, eu também me dou bem, né? Essa é um pouco... Uma troca, né? Uma troca, exatamente. Para que isso seja sustentável. A gente não quer fazer investimentos em organizações simplesmente porque é bonito de fazer. A gente quer fazer porque atinge um objetivo da empresa, mas também atinge um objetivo da organização e daquele grupo que essa organização está procurando ajudar a desenvolver. Porque daí fica irrefutável. A gente não tem como negar uma diretoria de uma empresa, um CEO de uma empresa não vai conseguir negar esse tipo de investimento se a gente mostra que tem um retorno para a empresa e que isso se retroalimenta, né? E quando eu falo de conhecer o seu público, na Kiggle, por exemplo, faz um ano a gente fez um censo demográfico, né? Justamente para entender como estamos em relação ao público negro, como estamos em relação a mulheres em cargos de liderança, como estamos em relação ao público LGBT dentro da empresa, para que a gente possa buscar ações que vão fazer reforçar e trazer o que existe na sociedade para dentro da empresa, né? E daí isso se faz representar através dos nossos serviços depois, porque a gente vai ter uma ampliação de perspectivas internas que só vão trazer mais valor para a nossa marca e para aquilo que a gente está fazendo. E como é que você acha que você trabalha isso internamente, assim? Porque quando você... Eu acho, assim, que é legal quando você faz todo um trabalho de inclusão, porque eu falo assim, se torna normal. Eu acho que quando começa a se tornar normal, daqui a pouco a gente não vai precisar mais falar sobre isso, vai se tornar normal. Eu brinco que você chega numa escola de classe A, você só vê pessoas brancas, né? E aquilo é uma realidade, assim, de você só ver, você acha que aquilo é natural, fica dentro daquela bolha, né? Você acha, não, pô, aqui só tem pessoas brancas e é essa a realidade. E quando você vai também para as organizações onde você via normalmente homens brancos, né, e não poder liderança, você acha que só eles poderiam ter aquele perfil. E quando você começa a mudar, eu falo assim, gente, faz todo sentido, porque você muda um pouco a perspectiva. Antigamente, se você fizesse, você tinha um olhar viciado. Eu falo assim, o olhar do RH era um olhar viciado. Para a área de comercial não pode ser negra. Por quê? Porque tem toda uma representatividade que não representa o mercado comercial. Aí você começava a olhar e falar assim, gente, mas por quê? Da onde veio isso? E quando você abre espaço para que ocupe-se, né? Outras pessoas vão ocupando, outros perfis, outros cargos, né? Até homens tinham mais dificuldade em relação a isso, mas é negro, assim. Se você fizer uma estatística na área comercial, baixíssimo. E aí você vai olhar assim, por quê? Está representando a empresa um homem negro na área comercial, não pode? E aí quando você começa a ver que pode, que se torna natural, a gente não vai precisar ficar debatendo isso no futuro. Mas a gente está nesse processo de transição. Eu falo assim, muitas pessoas falam assim, mas que chatice, a gente está falando disso, né? Gente, mas é um momento de transição, a gente precisa falar sobre isso, e não só falar, mas estudar sobre o tema. Eu falo assim, gente, não é só falar, é estudar. Como é que realmente a gente faz para trabalhar esses conceitos sem ser excludente? Porque às vezes você bota, faz, e chega dentro da empresa e você muda o discurso para um, não é o mesmo discurso para o outro. Ah, não, mas porque eu não posso isso, não pode aquilo, ou então aquele ali eu tenho que falar isso. Como é que trabalha isso dentro das organizações também, sem você faz toda a captura, consegue fazer, como você falou, muda todo o senso, né, dentro das organizações, e chega dentro da organização e você não sabe lidar com aquilo ali. E vai desde do trabalho que a gente até falou no último podcast, falando dos PCDs, né, que também tem várias hoje questões de estar incorporado dentro das organizações como diferente. Eu falo assim, tudo que é diferente acaba tendo um impacto, né, diferenciado também dentro da organização. Então, como você acha que você inclui isso no dia a dia? E aí isso é uma mensagem para as empresas que querem fazer isso e muitas não sabem como, porque não é uma temática simples, né? Eu falo assim, não é uma temática simples, você vai lá e pega o manual. Vou fazer isso agora. Quem me dera. Exatamente. Então, assim, mas acho que pela sua trajetória, né, muito nessa área, acho que tem muito a contribuir de falar assim, vamos errar. Não tem jeito. Não tenha medo de errar, porque errar vai sim, mas
como é que se constrói o diálogo para a melhora desse processo? Eu queria ouvir um pouquinho, trazer para você, principalmente para quem quer incorporar isso dentro das organizações, né? O que a gente aprendeu muito, o que eu pessoalmente aprendi muito nessa trajetória é, como você disse, a gente vai errar, isso é um fato, e a gente vai errar constantemente, tá? Não é uma vez só, não é só um evento, algumas coisas vão acontecer ao longo do caminho. Mas o que eu aprendi em contrapartida disso é que a gente não pode ter medo de fazer as perguntas. A gente não pode ter medo de abrir para a conversa, de chegar para a pessoa que está na mesa e falar: como é que é isso para você? Me fala aí, dentro da sua realidade, se eu te falar assim, se eu te falar assado, você está se sentindo respeitado? Como é que é isso dentro da sua realidade, dentro da sua vivência? E tentar criar esse tipo de diálogo aberto dentro da empresa, porque sim, eu posso, né, o que a gente faz, inclusive, que é necessário também. Você vai lá, você faz um treinamento de viés inconsciente, você começa a abrir esse escopo, você faz os letramentos, você abre um pouco mais o escopo, mas tudo isso tem que perpassar por uma comunicação muito transparente e da gente se permitir entrar nessa conversa entendendo que a gente não sabe tudo, né? Mesmo eu, como uma profissional que cuido dessa parte de diversidade e inclusão, tem muita coisa que eu não sei, porque eu não vivo todas essas realidades individualmente. Então, eu tenho que ter uma certa humildade aí em como eu vou abordar isso e permitir com que os gestores que trabalham com a gente e os colaboradores que trabalham com a gente também sintam essa liberdade de fazer as perguntas necessárias e botar o bode na mesa, né? A gente botar lá e falar: tudo bem, vamos falar sobre isso, o que está te incomodando dentro desse time, que pode estar sendo excludente de alguma forma. Então, eu acho que é um pouquinho disso, assim, né? Abrir esse diálogo, a gente ter essa oportunidade de falar sobre os assuntos internamente. Eu acho que é verdade, sim, o diálogo e a comunicação, né? E não ter medo da comunicação, como você falou, não ter medo de perguntar. São temas que a gente realmente não passa, né? Quando a gente falou, principalmente, fala da questão de PCDs, por exemplo, são temas que a gente foi criado para não tratar daquele tema. Não olha, às vezes não fala, ele vai se sentir constrangido. Só de fazer isso a pessoa já está se sentindo constrangida. E a convivência, né, Vanessa? Assim, isso. Falando no caso de PCDs, a gente tem uma parceria com a Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas. E através dessa parceria, a gente convidou alguns atletas para trabalharem e se desenvolverem como profissionais de outra área que não do rugby dentro da empresa. E isso foi a convivência faz com que esse diálogo aconteça naturalmente, né? E você percebe como algumas coisas são menos delicadas do que você imagina, né? Esses atletas que trazem as suas deficiências, seja por acidente ou de nascença, ensinaram pra gente que sim, a gente pode brincar bastante, que sim, eles brincam um com outros ou uns aos outros. E isso traz um clima totalmente diferente, né, para dentro da firma e amplia essa minha noção de realidade de cada vivência que existe dentro da empresa. E daí abre um pouco mais para o diálogo, porque se a pessoa está ali convivendo entre você e fala: gente, isso aqui não é nada demais, isso daqui não está legal, esse discurso começa a acontecer mais fluidamente. Porque, como eu falei, né, às vezes, como o tema... algumas pessoas se afastam do tema quando ele é um tema delicado, né? E aí isso é que distancia, né? Distancia porque você fala assim, então você não vai descobrir qual é a realidade todas as pessoas que estão ali envolvidas. Eu queria ouvir um pouquinho do seu olhar também, que eu acho interessante pensar o seguinte: quando você está dentro da organização, você está ali dentro de um viés que também tem a ver com a perspectiva, né? Toda a questão também de indicadores organizacional que vocês também têm que atingir. E quando você vai para um olhar para fora, assim, quando vocês fazem investimento em projetos sociais, por exemplo, o que vocês normalmente buscam olhar, né? Qual a perspectiva de vocês atrelado às questões de governança que tem a ver com os investimentos de vocês? Isso daí tem que estar muito atrelado. Primeiro, você tem que buscar projetos que tenham a ver com a sua cultura e com o propósito da empresa, né? De novo, para que esse ciclo se retroalimente. Então, quando eu estou olhando para que eu vou investir, eu tenho que primeiro olhar para dentro de casa e falar: que problema eu quero resolver, né? Qual marco que a minha empresa quer deixar aqui para as sociedades em volta e onde que a minha empresa afeta a comunidade em volta, né? Quando a gente fala de indústrias, por exemplo, ele tem um tipo de efeito na sua regionalidade, no ambiente, diferente de uma empresa de tecnologia. Então, você fazer esse estudo e falar: tá,
que é a minha empresa, como que eu impacto a sociedade, o meio ambiente, como que eu impacto, que tipo de consequências uma má governança pode ter dentro da minha empresa e como que isso vai afetar o meu entorno. E daí procurar entender, tá, quais são os problemas que eu gostaria de tentar ajudar a resolver dentro desse ecossistema todo. E daí ir atrás de organizações que estão atuando em prol disso, né? Porque daí você vai ter o buy-in, né? Você vai ter o aval de toda a empresa entendendo que é quase como uma extensão daquilo que você tá procurando fazer dentro da sua empresa, né? O seu propósito está sendo transmitido para fora. Vice-versa. E vice-versa, exatamente. Então, isso é uma das coisas que eu procuro olhar bastante para entender o quanto aquilo que eu estou investindo conversa com o meu negócio, vai conversar com todos os stakeholders que eu tenho, então vai conversar com o meu colaborador, vai conversar com os fornecedores que eu tenho, com os tipos de investimentos que eu gostaria de ter, né, dali para frente, com a diretoria e com os sócios da empresa, tudo isso, de alguma forma, tem que se conversar. Claro que cada ação, pode ser que uma ação atinja mais o seu colaborador, outra ação atinja mais os seus clientes, mas tem que ter algum tipo de ligação, né? Então, eu recomendaria as empresas primeiro fazerem um pouco de benchmarking, né? Deixa eu entender o que está rolando no mercado, que tendências ocorrem aqui, para empresas parecidas com a minha, que ações estão em voga agora, e essas ações, a gente se identifica com essas ações, tem a ver com o que a gente gostaria de propagar internamente e externamente, e daí a partir disso, e conversando internamente para ver se, né, o RH não precisa ser o detentor de todo o conhecimento, né? A gente está ali para tentar incentivar essas conversas, mas isso tem que ser uma questão que está na pauta de todo mundo, principalmente de toda a diretoria. Então, à medida que você faz essa pesquisa de mercado, você volta para dentro de casa e fala, olha, eu enxerguei essas possibilidades, o que vocês acham? Permite com que a gente faça conexões com relação ao negócio que vão acabar sendo muito relevantes e que vai fazer com que essas organizações que você está investindo se aproximem também cada vez mais, né? Sem dúvida. Então, uma preocupação que eu tenho é qualquer investimento que eu vou fazer, eu quero que essa organização entenda o porquê que eu estou fazendo aquilo, né? Não é só, ok, vocês têm o propósito de vocês, não, eu quero também que vocês entendam qual que é o nosso propósito, por que a gente está aqui. Porque disso podem surgir muito mais ideias e essa parceria pode se tornar muito mais interessante do que uma mera transação financeira. Exatamente, é uma troca, né, que eu falo, é muito grande e hoje eu vejo que o RH tem um desafio grande de atrelar. Hoje os profissionais, eles não estão mais só por ali por uma questão só de carreira, né? Eles querem atrelar, como você falou, propósito à carreira. E aí como é que eles fazem isso se eles não conseguem muitas vezes ver dentro da organização um viés que atrele essas vontades, esses desejos, né? E aí quando você traz um pouco do projeto, né, que tem a ver com impacto positivo, onde o colaborador ele pode fazer parte do processo, ele se sente também pertencente a um movimento, né? E as empresas hoje que conseguem fazer essa transição de ter esse olhar, eu vejo que realmente são as empresas que estão fazendo os colaboradores permanecerem, serem pertencentes à organização. Eu que estou nesse movimento há muito tempo, eu brinco que até na última palestra que eu fiz, a última, teve uma pergunta da minha, eu falei assim, olha, eu concordo com você, né? Muito dos investimentos feito era muito por olhar de mídia, né? E tudo mais. Eu falei assim, esse movimento mudou. Eu estou nisso há muito tempo. Então, assim, quando eu comecei, eu tentava atrelar um legado, sempre tentei. Ah, mas eu entendi que você quer isso, mas, pô, vamos botar isso aqui? Ele, então bota. Era sempre assim, então bota. Por causa de mim, que eu sempre falei assim, vamos fazer isso, mas vamos fazer isso aqui também. E eu falei assim, isso mudou demais. E mudou demais por vários motivos, né? Claro que eu falo assim, a mudança de ruptura realmente enorme, que fez todo mundo, pelo menos, daquele choque de parar, foi um movimento financeiro que falou assim, ou vocês se adequem, ou os investimentos não vão chegar na sua empresa, e ponto. Né? Esse movimento veio realmente, a questão da sigla veio para ficar. E foi um movimento que fez um stop. Falou assim, ou faz, ou você não recebe investimento. Então, todo mundo teve que parar. Mas, conscientemente, talvez pudesse levar mais tempo, né? Que acho que o efeito quando você não vem tão enérgico. Políticas são importantes para isso. Exatamente. Né? Conscientemente,
houve um efeito, assim, que eu digo nas organizações, que pelo menos eu senti dentro da minha experiência, em que as empresas começaram a se incomodar que era um problema externo no qual ela ajudava, vieram para dentro das empresas. Funcionários que não chegavam para trabalhar, colaboradores que não queriam, porque a maioria das empresas acaba fugindo por uma questão de imposto, ou então por uma questão de IPTU, vão para as zonas onde o entorno, a favela cresceu e chegou dentro das organizações, ou então porque as vias de acesso para chegar nas organizações, colaborador que tem perspectivas internacionais fala assim, eu não vou ficar aqui, eu vou embora. E os colaboradores falam assim, não é isso que eu quero, não quero mais estar numa empresa que só degrada, ou então que só, sabe, que só pensa nisso, não pensa na comunidade, não pensa no entorno. E aí falou assim, o problema bateu, sabe, na portinha, agora não é mais aquele problema externo. E eles começaram a ver, até para eles mesmo, assim, pô, eu consegui alcançar nesses números, mas eu não posso ter o benefício de usufruir isso porque eu vivo num ambiente que não me permite mais isso. Então passou a ser um olhar que assim, não, gente, vamos nos preocupar que o negócio agora está sério, está grave e a gente precisa de um olhar. Então, conscientemente, eu já vim vendo assim, esse movimento grande. E eu acho que a persistência de quem atua nesse segmento é super importante porque é o que eu falo, ainda é um movimento novo. As pessoas não sabem incorporar. E ficar usando isso tudo para bater, né? Eu fico assim, gente, não é assim. Nós vamos errar. E eu vejo que está havendo assim, um medo muito grande em querer, às vezes, se posicionar e fazer um trabalho com isso. E também ter uma retórica negativa, né? Claro que eu sei que tem muitas empresas que, né, se destoam. Até vi uma vez um post de um funcionário falando, gente, realmente, tem razão, que ele falou assim, fizeram puta, tipo, propaganda LGBT, o movimento, nananana, e dentro das empresas quem era casal homossexual, por exemplo, não tinha os mesmos direitos de quem era hétero. Aí eu falei, então assim, não faz sentido, você tem que realmente estar atrelado, então não faz movimento, LGBT faz outro, tem que ser coerente, se não é aquilo que você faz internamente, tem que ter uma coerência. Mas ao mesmo tempo também, eu fico vendo assim, mas também está muito crítico ao ponto assim, no que eu vou errar fazendo esse movimento? Isso também não é uma coisa que eu acho saudável. Vamos errar. Às vezes você vai falar uma palavra, um discurso que não era para falar, e que bom que as pessoas de repente vão chegar para você, pô, vamos melhorar isso? E vamos tratar disso ser assim, assim? E a gente vai chegando onde tem que chegar, né? Então, assim, eu acho que acho que o ponto que você falou foi bem interessante, porque sem o diálogo e sem você ouvir as partes é o que... trazer isso para mim é a principal ferramenta, né, organizacional que deveria acontecer. Acho que tem a questão do greenwashing, né, que é todo o movimento que você acabou de descrever, da empresa querer fazer alguma ação, muito mais por uma questão de marca, de branding, para dizer que ele faz, para dizer que faz e acontece, mas quando você olha para dentro de casa, isso não acontece. E hoje os jovens estão cada vez mais vocais e a gente tem mídias sociais muito acessíveis à palma da mão para a gente conseguir, né, evidenciar aquilo que não está acontecendo. Então, eu acho que essa pressão também, esse movimento de tecnologia, de mídia social, de que qualquer um pode reportar qualquer coisa hoje, também trouxe uma certa pressão para as organizações. Sem dúvida. Olha, você tem que fazer o certo, mas o certo mesmo, não um certo... Né, camuflado aqui de alguma coisa sem que isso seja transmitido e tenha autenticidade, eu acho que é mais a palavra, assim, tem que ser autêntico. E uma das coisas que é importante aqui é a Kiggle, por exemplo, é uma empresa de 1.000 colaboradores, mas você pode começar isso com uma empresa de 50 colaboradores, de 500 colaboradores, assim como, né, você não precisa ter um investimento super alto para você começar esse tipo de ação. Quando a gente fala em leis de incentivo também, obviamente, isso ajuda muito, mas você pode começar esse tipo de discurso independente do tamanho da empresa. Eu acho que ainda tem muitos líderes de RH ou líderes de empresa que acham que você só consegue fazer isso se você for uma baita empresa, né, gigante, multinacional. Não, você pode começar agora, né? E esse é um incentivo importante. Queria que você deixasse uma mensagem aqui pra gente. Eu falo assim, um legado seu para o nosso podcast ligado à área de diversidade, inclusão, a questão da cultura organizacional.
Vanessa, E da Amanda, né? Mais do que nunca. meu. Eu acho que comecem, né? Comecem esse diálogo antes de qualquer coisa. A gente pode achar que é muito complexo, mas a única coisa que a gente precisa fazer é, nas empresas, olhar para um lado, olhar para o outro e ver o que está faltando aqui, qual que é o propósito da minha empresa, como que eu faço isso transmitir. E começar pequeno, né? Começa testando, começa com uma pequena coisa, mas quando eu digo com uma pequena coisa que você possa envolver as pessoas, né? Que você possa levar a sua diretoria, os seus gerentes, os seus analistas a participar daquela ação, por menor que ela seja, mas que você consiga falar, olha, você também tem uma contribuição aqui a fazer com a gente. Se você está nessa organização e a gente está querendo representar isso, você também pode participar. A gente está fazendo isso para que todos à nossa volta possam ter melhorias e que a gente possa ver a sociedade progredir da melhor forma possível. Então comecem, eu acho que é a minha mensagem. Obrigada, Amanda. Obrigada, foi um prazer. Calma aí, última foto.